Constituição da República Federativa do Brasil. Título: dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo: da Nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros natos. Aquisição originária da nacionalidade brasileira. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Jus soli. Ainda que de pais estrangeiros. Desde que estes, ambos pais estrangeiros, não estejam a serviço de seu país. Aquisição originária da nacionalidade brasileira. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. De pai brasileiro, jus sanguinis. Ou de mãe brasileira, jus sanguinis. Desde que qualquer deles, o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Critério funcional. Aquisição originária da nacionalidade brasileira. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. De pai brasileiro, jus sanguinis. Ou de mãe brasileira, jus sanguinis. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Critério registro. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil. E obtêm, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ato personalíssimo. Naturalizados. Aquisição derivada da nacionalidade brasileira. Naturalização ordinária, ato discricionário, constitutivo, não gera direito adquirido. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Apenas residência por um ano ininterrupto, é diferente de permanência ininterrupta. E idoneidade moral. Aquisição derivada da nacionalidade brasileira. Naturalização extraordinária, ato vinculado, declaratório, direito adquirido. São brasileiros naturalizados os estrangeiros, de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. É diferente de permanência ininterrupta. E sem condenação penal. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Português equiparado. Primeiro, aos portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Segundo, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta Constituição. Somente a Constituição Federal pode fazer distinção entre brasileiros neitos e naturalizados. Terceiro, são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente da República e de Vice-Presidente da República. Vice, substitui o Presidente da República na impossibilidade passageira de cumprimento das funções. Sucede o Presidente da República na impossibilidade categórica de cumprimento das funções de Presidente da Câmara dos Deputados. Somente brasileiros natos podem ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. De Presidente do Senado Federal. Somente brasileiros natos podem ocupar a presidência do Senado Federal. De Ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos os 11 ministros devem ser brasileiros natos. Da carreira diplomática. De oficial das Forças Armadas. De Ministro de Estado da Defesa. Único ministro de Estado que deve ser brasileiro nato. Quarto, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que perda a punição, brasileiro naturalizado, tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Perda a mudança, brasileiro nato ou naturalizado. Adquirir outra nacionalidade. Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. De imposição de naturalização, pela norma estrangeira. Ao brasileiro residente em estado estrangeiro. Como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.